Se eu quisesse viver apenas de dividendos, com o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu faria é seguir esses 3 passos. Eu vou te contar eles nesse vídeo, por isso eu peço para que você deixe o dedo no like, comente o que você achou e vamos para o passo número 1, que é definir metas realistas e formular o meu plano para viver de dividendos. O que é isso, tá? Isso aqui é você definir o que você pode esperar de receber de dividendos de uma carteira de investimentos bem montada e entender também qual renda passiva que você deseja ter por mês e sabendo qual renda passiva que você quer, ou seja, quanto que você quer cair de dividendos por mês mais ou menos e quanto que você vai receber de dividendos em cima da sua carteira, você entende qual é o seu patrimônio meta. Muito importante formular um plano para você não cometer o mesmo erro do Jorginho Gimli. Você conhece Jorginho Gimli? A história do Jorginho Gimli é uma história fantástica porque esse cara foi nada mais nada menos do que o herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil, tendo uma fortuna de 100 milhões de dólares, isso muito tempo atrás, ou seja, bem mais do que 500 milhões de reais a dinheiro de hoje. E era um cara que era um bom vivã no Rio de Janeiro, declarava com orgulho que nunca tinha trabalhado, que vivia apenas de rendimentos, gastou pra caramba em festa, em viagens. Tem boato de que ele se envolveu com a Marilyn Monroe. Enfim, foi uma grande figura aí, muitas décadas atrás, que teve um final ruim. Ele acabou vendo de favor no Copacabana Palace, que foi um dia o hotel da sua família, e proferiu a famosa frase, abre aspas, o segredo de viver bem é morrer sem um centavo no bolso. Mas eu errei o cálculo e o dinheiro acabou antes da hora. Então ninguém aqui quer acabar que nem o Jorginho Gimli. Por isso você tem que calcular qual é o yield esperado da tua carteira, já que a gente está falando em dividendos, qual a renda passiva que você quer e, consequentemente, qual patrimônio você deve acumular. E é importante você fazer isso com ideias realistas. Porque aqui na internet, nessa selva, o que a gente mais vê são promessas falsas. Desde aquela antiga promessa de oi, meu nome é fulana, investi R$1.000 e virou 1.042 em 3 anos. Até promessas do tipo, olha, se você investir 100, vai ganhar R$1.000 por mês. Não existe, não pelo menos no curto prazo. E aí como é que você faz os cálculos de meta, de patrimônio para acumular? Tem 2 regras aqui, uma regra mais conservadora que é a regra dos 4% e uma regra de pegar um yield estimado da sua carteira. A regra dos 4% foi uma regra criada por pesquisadores norte-americanos que analisou taxas seguras de retiradas em diferentes janelas possíveis e chegou à conclusão de que 4% ao ano é um yield que você pode tirar da tua carteira, considerando, é claro, que você não quer consumir toda a rentabilidade da carteira, quer que essa carteira cresça pelo menos em linha com a inflação para você manter aí seu potencial de renda passiva. Esse aqui é o cenário mais conservador, o yield projetado seria o cenário mais arrojado aqui. Então como é que você faz, tá? Você estima uma renda passiva desejada, vamos colocar aqui R$20.000 por mês, tá? Tanto aqui quanto aqui. Você multiplica essa renda por 12 para simplificar, tá? Para a gente chegar numa renda anual. E aí o patrimônio meta vai ser essa renda anual dividido por, na regra dos 4%, 0,04, que é 4%. Nesse caso aqui daria R$6 milhões. E no cenário do yield histórico, a gente tem que saber o que esperar de dividend yield médio da carteira. E aqui você não pode cometer o erro de pegar um dividend yield específico, né? Tipo entrar aqui no Investidor 10 e ver que o yield do Banco do Brasil é 12,5% e projetar ele. O que você tem que fazer é entender o que uma carteira diversificada com foco em dividendos teria trazido de yield histórico. Bom, que os nossos amigos da Economática fizeram um estudo mostrando o dividend yield médio do IDIV, que é o índice de dividendos da B3. Você pode ver que o yield médio do IDIV ficou em cerca de 7% ao ano. E esse aqui é um índice que teve uma boa performance de longo prazo, tá? Ele performou melhor do que o Bovespa, até porque ele tem apenas boas pagadoras de dividendos, então tem um filtro ali, as empresas que estão nesse índice são empresas que geram lucro. Pode ver que ele também teve performance competitiva ao CDI num período que foi muito ruim para a Bolsa, né, que é ali desde 2010. E voltando mais no tempo, peguei esse dado aqui com um time de estrategistas do Clube do Valor, criam e implementam as estratégias que a gente usa na carteira dos nossos clientes de wealth, em que a gente cuida de quase 5 bilhões de patrimônio. Eles mostraram que o retorno líquido histórico de uma carteira do IDIV teria sido cerca de 6% ao ano. Então aqui a gente poderia usar 7%, que foi o yield médio estimado pelo Economática, ou 6%, que foi o retorno com o reinvestimento de dividendos do IDIV. Eu gosto sempre de ser mais conservador, eu vou usar aqui 6% ao ano, então eu pego a renda anual dividido por 0,06, daria cerca de 4 milhões de patrimônio meta. E aqui você estaria passando pelo passo 1, que é definir metas realistas. Nosso método de investimentos aqui, que eu batizei de Fator Mais, começa com o F de formular o plano. É isso mais ou menos que eu te mostrei. Aí qual que é o passo número 2? O passo número 2 é você fazer o feijão com arroz da diversificação. O que é diversificação? É você dividir, e não de qualquer forma,
mas sim de forma inteligente a sua carteira de investimentos. Esses dias a gente analisou uma carteira que estava assim, aparentemente diversificada, mas eu não chamo isso aqui de diversificação porque não teve uma inteligência de análise por trás. Esse investidor aqui, quando chegou numa análise de carteira com um especialista do clube, disse que, cara, foi comprando ativos e a carteira ficou assim. E pode ver que tinha algumas ineficiências, tinha muito poucas ações norte-americanas, por exemplo. E a diversificação é essencial para reduzir o seu risco, porque embora a gente possa esperar aí um bom retorno de uma carteira focada em dividendos, olhando pelo IDIV, o que acontece? Tem períodos que ela vai mal. Então, se pegar ali de 2011 a 2016, mesmo com reinvestimento de proventos, essa carteira chegou a cair 35%. E nesse período aqui, boas pagadoras de dividendos, como o Banco do Brasil, chegaram a cair mais de 50%. Então, aqui, um erro seria ter poucas ações, só Banco do Brasil, por exemplo. Outro erro seria ter só ações brasileiras. Por quê? Porque vamos supor que você tinha 4 milhões de reais numa carteira só do IDIV em dezembro de 2005 e fez resgates de 20 mil por mês, atualizando pela inflação. Bom, teria dado certo, você teria quadruplicado o teu patrimônio mesmo com resgates. Agora, se você tivesse começado a ver de renda no final de 2011, que é onde mostra esse gráfico aqui, né? Na verdade, em maio de 2011, olha o que teria acontecido. Você teria começado com 4 milhões, feito resgates de 20 mil por mês corrigidos, hoje teria cerca de 3 milhões e meio. Ou seja, o teu patrimônio nominalmente teria se desvalorizado. Cara, 4 milhões em maio de 2011 seriam equivalente a 8 milhões a dinheiro de hoje. Então você teria perdido o teu patrimônio, ele estaria tendendo a zero. É porque você estaria fazendo resgates de cerca de 50 mil por mês hoje, porque estaria corrigindo esses 20 mil. Então, a diversificação ela é importante tanto em várias ações quanto em outras classes de ativos. Isso aqui é um passo bem importante. É o que a gente faz aqui em Wealth. Nosso trabalho é montar carteiras diversificadas de longo prazo e educar os clientes sobre a importância da diversificação. E é isso que a gente ensina na plataforma Wealth Investors Club, que eu te convido para conhecer, que é a única forma qualquer pessoa, independentemente do patrimônio, ter acesso a muitos benefícios que os nossos clientes de Wealth têm. Você pode conhecer no primeiro link na descrição, tá? Isso aqui é uma novidade, acredito que vai fazer muito sentido para ti. Enfim, passo 1 é definir metas realistas, passo 2 é fazer o feijão com arroz da diversificação, investindo em pelo menos 3 classes de ativos. Se você é muito arrojado, montando uma carteira com ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. Terceiro passo, um passo essencial, é ter uma boa estratégia para montar a tua carteira. O que é ter uma boa estratégia? É você ter métodos muito claros de seleção de ativos. Um processo. É como se fosse um checklist. Ó, eu passo aqui pelo passo 1, aqui pelo passo 2, aqui pelo passo 3, e aí eu chego a uma carteira com 10 ou 20 ativos assim. Isso é essencial por quê? Porque o cara que não tem estratégia, quando ele vai tomar decisões de comprar um ativo, ele entra na internet e procura melhor ação para dividendos. Aí vai ver um monte de gente falando de Banco do Brasil. E aí ele vai começar a ver evidências do porquê o Banco do Brasil é uma boa ação para dividendos. E ele vai se apaixonar pela ação, não pela estratégia. E quando o cara se apaixona pela ação, ele costuma cometer erros de concentrar a carteira em uma ou poucas ações, ou de quando ele compra essa ação e ela sobe 10, 20, 30%, às vezes ele já vende. Só que quando ele compra e ela cai, despenca, ele não vende nunca. Vai fazendo mais preço médio, e até se esquece dos motivos por que ele comprou essa ação, sem contar que investir sem estratégia te tira toda a segurança e te toma muito tempo. E eu vou te mostrar aqui 2 estratégias extremamente simples para encontrar boas pagadoras de dividendos. A primeira é usar o know-how da B3. Como assim, Ramiro? Você entra no Google e procura lá B3 IDIV composição carteira. O que é o IDIV, tá? Ele é um índice focado em boas pagadoras de dividendos. Então, para entrar nesse índice, a empresa tem que ter um bom grau de negociabilidade, tem que pagar dividendos. Você vai encontrar aqui ações que de fato são boas pagadoras. Ó, a BB Seguridade tem 3,6% de peso no IDIV. Se você for ver aqui, a BB Seguridade está com um dividend yield de hoje de 10,9%. Vamos ver outra aqui que tem um peso um pouco maior, Bradesco 3 e 4 somadas tem cerca de 7% de peso no IDIV. Por olhar aqui, o yield do Bradesco está relativamente alto, em 8,40. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui a Copel. Copel, entre as ordinárias e preferenciais, tem quase 8% de peso no IDIV. Você vai entrar aqui em Copel, vai ver que ela vai ter um yield competitivo, 6,68. E vai ver que essas empresas todas, elas são consistentes na distribuição de dividendos. Então aqui a B3 está fazendo um trabalho para ti e está falando. Essas ações aqui fazem parte de uma carteira com um bom peso em dividendos. Vai ter ali Itaú, vai ter ali Gerdau, vai ter ali várias empresas que tiveram uma performance em conjunto, essa carteira aqui, muito boa. É um yield médio de 7%, um retorno acima da inflação de 6%. Então essa aqui é uma forma, tá? Você pega ali os top 10
os top 15 pesos do DIV e monta na tua carteira. Isso não deixa de ser uma estratégia. Outra forma, se você está gostando aqui dos conteúdos do Clube do Valor, é ter uma estratégia quantitativa, olhando apenas para dados, apenas para fatos, para chegar em boas pagadoras de dividendos. É o que a gente tem aqui no Clube do Valor, uma estratégia chamada Máquina de Dividendos, que tem esse passo a passo que está na tela agora, que o Gleison vai mostrar, e que os membros do Wealth Investors Club têm acesso ao nosso screening, ou seja, eles têm acesso ao ranking das ações melhores posicionadas na máquina de dividendos, que trouxe o resultado melhor do que o IDIV, tanto em crescimento quanto em dividend yield. O IDIV rendeu 6% ao ano acima da inflação no longo prazo, já a máquina de dividendos ela trouxe um retorno de 8% ao ano. E o legal é que você pode conhecer melhor essa estratégia nesse e-book que está na tela agora, que é gratuito para quem está assistindo aqui, tá? Você vai entender bem o racional da estratégia, conhecer algumas ações que passam na máquina nesse mês, e aí você pode baixar ele no segundo link na descrição. E aí, a partir do momento que você definiu metas realistas, que você garantiu fazer um feijão com arroz, a diversificação, tanto tendo mais do que uma ação, 10, 15, talvez 20, quanto tendo outras classes de ativos, esse aqui é um ponto bem importante, e ter uma estratégia clara para montar a carteira, você pode simular aqui cenário. Então, vou trazer um exemplo de uma carteira aqui que seja 33% máquina de dividendos, 33% IFIX e 33% ações norte-americanas. Essa carteira aqui teria rendido mais ou menos 9% ao ano acima da inflação. Eu não faria resgates a mais do que 6% ao ano por ano. Receberia um dividendo perto disso. Se não recebesse tanto em dividendos, não pingasse tanto, eu complementaria essa renda com pequenas vendas, que dá quase no mesmo do ponto de vista prático. E aqui teria sido sucesso. Eu teria visto essa carteira render bastante, apesar dos meus resgates. E aí eu simularia vários cenários, se eu conseguiria viver de renda ou não, que eu vou te dar um exemplo, tá? Considerando aqui, sei lá, uma meta de patrimônio de 4 milhões de reais, com um patrimônio inicial de, vamos supor aqui, 100 mil e aportes mensais de 3 mil reais por mês, sem crescimento de aportes, com taxas de retorno de 5 a 7% ao ano em 20 anos, pode ver que eu chegaria nos 4 milhões de reais em cerca de 31 anos e 6 meses, na média desses cenários. E dá para fazer outro cálculo, né? Dá para fazer o cálculo reverso. Isso aqui é uma ferramenta do Wealth Investors Club, em que basicamente eu coloco meu patrimônio meta, 4 milhões, patrimônio inicial, coloco ali meu patrimônio inicial, prazo para meta, e ele calcula quanto eu deveria fazer de aportes para chegar lá nesse prazo. E aí, se aumentar um pouco o prazo, essa necessidade de aportes vai caindo, porque eu estou dando mais tempo para o dinheiro trabalhar para mim e para eu formar um grande patrimônio. E assim, ao simular cenários, ao revisar a meta, sei exatamente quando que eu consigo viver de dividendos. E se você prestou atenção nesse vídeo, você sabe bem se você consegue viver de dividendos hoje. Aí, falando em dividendos, segundo link na descrição é o nosso e-book Máquina de Dividendos. Se você quiser conhecer melhor o Wealth Investors Club, vou deixar o link aqui para você conhecer e aqui outros vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.